Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje estamos a celebrar um ano do nosso podcast e, em celebração do Dia da Mulher, decidimos trazer a professora Daniela Mirante e é isso. Então decidimos convidar a professora porque é uma inspiração para todos nós, tanto como professora como um marco para todos nós, é uma ótima professora, uma ótima profissional, portanto achamos que era a melhor forma de celebrar este dia. Queria então começar a primeira perguntar à professora se nos pode falar um pouco sobre o seu processo académico e profissional. Olá, muito bom dia. Eu vou estar a olhar para vocês e não para a câmara. Obrigada pelo convite, fico muito honrada. É bom saber que os meus alunos, depois de tanto exigência na sala de aula, não desenvolvem uma aversão à professora. Não sei se é a melhor pessoa que deviam ter escolhido para estar aqui. Há pessoas muito mais inspiradoras na nossa faculdade, mas obrigada ainda mesmo. O meu percurso académico, para que se perceba, eu sempre fui muito ideias definidas. Quando estava, acho que foi no secundário, fiz os psicotécnicos, ou no ensino básico, os meus psicotécnicos eram todos para medicina. Todos. Medicina e força aérea, nunca percebi a conjugação. E para direito dava-me um resultado que eu tinha muito conhecimento da área jurídica, mas não tinha vocação nenhuma. E eu pensei que a psicóloga estava louca. E fui para Humanidades e depois escolhi a faculdade. Quando eu concorri à faculdade, eu coloquei Direito em primeiro lugar na Nova e em segundo lugar coloquei Relações Internacionais e Ciência Política da Nova. Eu só queria fazer Direito na Nova, não queria fazer Direito em mais lado nenhum. Na altura sabia que não era arriscado, porque a média me permitia entrar direta na Nova. E foi na Nova que fiz tudo. Fiz a licenciatura, fiz o mestrado e depois fiz o doutoramento. E provavelmente foi das escolhas mais inteligentes que eu fiz. Eu só pensei em estudar no público, nunca pensei em estudar no privado, não tinha essa necessidade, porque a minha média permitia-me acesso à faculdade que queria. E lembro-me que escolhi a Nova precisamente porque no 12º ano andei a visitar a faculdade de Direito e a única em que eu conseguia respirar dentro era a Nova, porque me sentia bem. E pensei, bom, é aqui. Entrei no ano de 2003, 2004, já há uns anos, uma pessoa que disse assim, sinto uma ligeira dor nas costas. E por acaso fomos o primeiro ano de Bolonha. No último exame que tivemos de curso, nunca mais me esqueço, Direito das Sociedades, disseram-nos, bom, Bolonha vai mesmo entrar, e eu pensei, 21 anos, o que é que eu faço agora? Fui direto ao mestrado, não foi propriamente uma decisão muito ponderada, foi o que foi, e fiz o mestrado na Nova. Depois do fim do mestrado, nem foi bem no fim, foi antes de entregar a tese, fui falar com um professor, do qual eu tenho muitas saudades, que já morreu, o professor Carlos Ferreira de Almeida, e ele dizia-me, então o que é que vai fazer agora no futuro? E eu, do auge da minha arrogância dos meus 21, 22 anos, disse, vou ser magistrado. E ele olha para mim com aquela sua voz muito forte e diz, não vai dar aulas. Eu disse, professor, eu não abro a boca nas aulas, eu fico toda vermelha quando falo nas aulas, nunca vou ser professora, vou ser magistrada. E ele diz-me algo que foi do género. Daniel, tem 21, 22 anos, é uma excelente aluna, é das melhores alunas que eu tenho este ano, e depois falou de outros colegas meus que ainda tinham notas mais altas que as minhas. Se concorrer, ou seja, agora vai ser chumbada nas provas psicológicas, porque é demasiado nova e é mulher. Foi a primeira coisa que ele me disse. Eu olhei para ele e disse, professor, eu quando quero uma coisa vou atrás. Só que esbarrei numa coisa que se chama austeridade. Pela primeira vez em muitos anos não abriu o concurso de acesso ao Centro de Estudos Judiciários. Foi na altura que veio a Troika e a coisa ficou complicada. E então o que é que eu fiz? Fui como estagiária para o Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios e estive cerca de 1 ano e tal a trabalhar com mediação e arbitragem. E depois comecei a pensar que talvez, para o meu feitio, a magistratura não fosse o melhor sítio de arranque, que eu gostava de liberdade. E fui para a Nova como técnica superior durante um ano, enquanto preparava o concurso à Fundação para a Ciência e Tecnologia para ter bolsa de doutoramento. Um ano acabou por ser quase 2, na verdade. Depois a minha vida pessoal também mudou. Concorri à FCT, tive bolsa, fiquei em terceiro lugar no concurso nacional, entrei no doutoramento, fiz o doutoramento. O doutoramento demorou um pouco mais do que eu tinha pensado, é verdade. Durante o doutoramento estive também ligada, já depois de não ter bolsa, porque a bolsa implicava exclusividade, ao centro de arbitragem que a minha universidade tinha. Acabei o doutoramento em maio de 2021, dia 25 de maio, discuti a tese de doutoramento, discuti à distância, Covid. Era isso aos que uns meses. E em setembro comecei a dar aulas no Europeia. Portanto, essa parte foi bastante rápida. E arrepende-se não ter ido para vocês? Não, há outras maneiras de chegar à magistratura, sem ter que começar pela casa de partido. Não me arrependo nada. É uma coisa que eu já aprendi, e isto parece aquele discurso de autoajuda, e vocês sabem que eu sou completamente contra o positivismo tóxico da autoajuda, mas nós chegamos onde nos esperam.
e chegamos sempre na altura certa. Eu cresci muito mais enquanto pessoa, enquanto profissional a fazer o doutoramento e agora a dar-vos aulas, e neste momento também com as arbitragens de consumo, do que se tivesse sido do auge dos meus 21, 22 aninhos para o SES, ser assessora de ai, peço desculpa, agora falta-me o nome. Auditora, obrigada, sou uma ser auditora de justiça e ficar lá. Portanto, eu acho que fiz o caminho que tinha de fazer. A magistratura não tem a porta fechada, vocês podem concorrer ao centro de estudos judiciários a qualquer altura, ou podem, um dia, na loucura, almejar o Supremo Tribunal de Justiça. Mas também há académicos que podem, por concurso, desde que tenham um bom currículo, concorrer, depois se entram ou não, isso aí já é outra história. Mas isso tem a ver com entrar pela via profissional e não pela académica? Não, aqui já não estamos a falar no acesso ao SES, estamos a falar no acesso direto ao Supremo Tribunal de Justiça. Ok. Se vocês forem ao site do STJ, conseguem ver como é que se faz o acesso, e é por concurso, e académicos de renome podem fazê-lo. No momento ainda não sou académico de renome, mas se decidirem esse caminho, começarei a preparar o caminho para tal. Então faço a próxima questão um bocadinho mais associada ao dia de hoje. Neste percurso que falou connosco, teve a dizer há pouco, sentiu-se de alguma forma inferiorizada, tanto no contexto académico como agora no laboral? No académico, nunca. Eu não sei se é sorte, mas eu escolhi bem a universidade. Na altura nem existia a Europeia, portanto nem está em cima da mesa isso, mas eu escolhi bem a universidade. Eu escolhi uma universidade que agora se chama Nova School of Law, na altura era a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, FDUNL, como nós chamávamos, em que não estavam preocupados propriamente se nós éramos mulheres ou homens, estavam preocupados com as nossas qualidades intrínsecas e com a capacidade que tínhamos ou não de responder aos estímulos, porque o ensino é exatamente isso, alguém vos estimula e vocês respondem e andam num diálogo, não é propriamente o sermão do Padre António Vieira aos Peixes, em que nós falamos e os alunos estão de uma forma passiva. Portanto, na Nova nunca senti, e era impossível sentir, se vocês pensarem. A Nova teve como diretor o professor Carlos Ferreira de Almeida, depois teve o professor João Kaupers, antigo presidente do Tribunal Constitucional. A partir daí, as diretoras da Nova são mulheres, a professora Teresa Beleza, a professora Mariana França Gouveia, que foi a minha orientadora de mestrado e doutoramento, e a professora Margarida Lima Rego. Portanto, a Nova não é uma faculdade que vos sufoque por serem mulheres. E é difícil sê-lo, porque o que vocês veem agora já é o que eu via na altura. Quando eu cheguei à Nova, nós temos um número de clausos na Nova de 100, mais ou menos. Desses 100, 80 eram mulheres. As turmas de Direito, vocês pensem bem quantos homens é que têm na vossa turma. Às vezes, eu dou para mim nas aulas de obrigações, quando falta um ou dois homens, a dizer bom dia, minhas senhoras, porque não há senhores para dizer bom dia, na verdade. Só se dizer bom dia a Deus. Portanto, na Nova nunca me senti minimamente constrangida em função do género. A única menção a essa ideia foi, como vos disse na conversa com o professor Ferreira de Almeida, e nem era uma posição que ele sufragasse de todo. O que ele disse foi, atenção a isso, porque as instâncias são mais, as instituições são mais fechadas. E não era tanto por um problema de eu ser mulher, era um problema da minha idade. Era o primeiro ano de Bolonha. Agora já é comum vocês terminarem a licenciatura com 22 anos e até se exige o mestrado, não é? Portanto, nunca vão antes dos 22, 23. Eu tinha 22 acabados de fazer e era o primeiro ano de Bolonha, ainda era tudo muito incerto se a licenciatura de Bolonha valia o mesmo que a licenciatura normal ou não. Portanto, na via académica, não. Senti-me muito mais discriminada no ensino secundário, nas aulas de educação física, em que basicamente é tomem lá uma bola de futebol e chutem, e as mulheres, salvo exceções, não têm tanta vocação para andar a chutes a uma bola, do que no ensino universitário. Na vida profissional, em todas as funções que desempenhei antes de doutorado, não, era indiferente, até porque só havia mulheres, basicamente. Na Europeia também não. Eu fui entrevistada pela professora doutora Ana Passos, que era a nossa antiga vice-reitora, e ela não esteve minimamente preocupada se eu era mulher, se eu era homem. Ela estava preocupada com o meu currículo e com a perspectiva que eu tinha para aquilo que queria fazer. Houve uma experiência em outras duas entrevistas, digamos assim, para ser totalmente honesta, em duas entrevistas, sim. Uma logo após o mestrado, para um escritório de advocacia muito conhecido, em que a segunda pergunta que me fizeram foi: quer ter filhos? E eu respondi que não respondi, que não era uma questão. E obviamente não fiquei lá, não é? E depois, noutra universidade, eu não senti que fosse por ser mulher, mas senti que
estavam muito preocupados em fazer-me agradar, dizendo que eu tinha um ar muito simpático, que era muito cordial, muito doce. Eu não sou doce, eu não sou cordial. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente educada, mas não sou, eu sou quem sou. Aqui um bocado roubando a frase, a alta definição, não é? Eu sou quem sou. Na Europeia nunca senti momento algum que fosse discriminada por ser mulher. E é impossível ser. A nossa coordenadora é uma mulher. A nossa coordenadora interina anteriormente era e é uma mulher, seja lá o que seja o conceito de mulher hoje em dia, mas é uma mulher. O nosso corpo docente, por acaso, está bastante bem dividido entre mulheres e homens. Eu nunca senti, e admito que isso é algo que me faz perceber que talvez não tenha feito as escolhas erradas. Já houve outros contactos profissionais, sim, em que registrei aquela forma, quase uma bonomia. Olham para vocês quase, perdoai-lhe porque é uma senhora e nós temos que falar com cuidado. Aqui nunca. Eu acho que a academia nisso é um percurso. Nas arbitragens, porque eu faço muita arbitragem de consumo, noto que por vezes as reclamadas tratam de forma diferente mulher e homem, sim. Isso sim. O que vem sendo desbatido, porque cada vez mais os mandatários judiciais são mulheres e, portanto, de mulher para mulher não se nota tanto. Mas quando encontram do outro lado um homem, e principalmente um homem, chamemos da velha guarda, aí a postura é um bocadinho. É o combinado de. É demasiado nova e é mulher. Na academia nem tanto. Na academia eu acho que é um porto mais seguro na que eu conheço. Atenção, nós sabemos que há escândalos e tudo mais. Na que eu conheço, eu tenho tido muita sorte nesse aspecto. Então a professora não sente que tivesse de mudar alguns dos seus comportamentos ou criar mecanismos de defesa, por exemplo, quando está a lidar com uma mulher? Quando estou a lidar com uma mulher? Nas arbitragens. É aquilo que a professora estava a referir mesmo. Eu tenho uma lógica muito preventiva. Sabem aquilo que aprendem na carta de condução? Que a melhor coisa é uma condução defensiva. Eu faço isso na minha vida em geral. Eu sou muito educada, gosto que as partes se sintam à vontade, naturalmente, porque a arbitragem não é tão formalista, nem deve ser como os tribunais judiciais, mas, e aqui fazendo pela outra linha de publicidade, há uma linha que separa. Há uma linha que separa as partes do árbitro. E eu faço questão de a deixar bem clara. A melhor forma de evitar um problema, de resolver um problema, aliás, é evitá-lo. E isso eu faço. Mas vocês têm que pensar nisto de uma forma. Vocês, quando são educadas em miúdas, são educadas a andar em ruas escuras, sozinhas. São educadas a ir para um atalho que vos permite poupar 10 minutos, mas que é num sítio mais ermo. Nós moldamos o nosso comportamento inconscientemente para tudo na vida assim. Se pensarem bem na pureza dos princípios, vocês adequam o vosso comportamento já naquela base de, eu não sei se vocês já alguma vez, eu acho que já vos disse isto, há um aforismo que se usa muito em direito que é: à mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer, a propósito da justiça. A justiça não pode ser só séria, é preciso parecer. E nós, mulheres, pensarem bem, adequamos o nosso comportamento sempre para não sermos rotuladas de 1. Histéricas, 2. Emotivas, 3. Descompensadas, ou 4. Sentimentais. Se vocês pensarem bem, aquela lógica do eu sou como estou, é mais ou menos. Em ambiente laboral, vocês criam quase uma persona para se defenderem. Mesmo nas aulas, vocês fazem isso. E, portanto, talvez grande parte de mitigar esses efeitos venha do facto de eu já assumir essa postura. Agora, não se equivoquem. Às vezes uma mulher consegue ser mais dura com outra mulher do que um homem. Porque um homem leva logo um rótulo. E entre as mulheres parece que estamos entre iguais, e as mulheres não são todas iguais. Eu acho que até são mais competitivas do que, por exemplo, temos um homem e uma mulher. Às vezes cruéis. Às vezes são um bocadinho mais cruéis, e agora há muito aquela moda do eu sou super direta. Não, querida, és mal educada. Há um limite entre ser direta e ser mal educado. E, portanto, são mais... avançam mais. Nunca se esqueçam que na arbitragem é difícil isso acontecer. Porquê? O árbitro está numa posição equidistante. O árbitro vai decidir o litígio. E vocês não querem antagonizar, pelo menos se estiverem no pleno uso das vossas faculdades mentais, o árbitro que vos vai decidir o litígio, porque ainda que ele seja completamente vinculado à lei, quer dizer, não é expectável que nós queiramos antagonizar quem vai decidir o nosso litígio. Mas nós adequamos o comportamento, claro que adequamos. Então, a professora sente que é mais complicado, lá está, lidar com mulheres do que propriamente com homens, ou seja... Depende do contexto. Sim. Depende do contexto. Para já tem que perceber uma coisa, nenhuma de nós foi homem, se foi. Claro. Portanto, nós só conhecemos o nosso registro, de ser mulheres. Agora até tenho medo de fazer esta pergunta de nenhuma de nós foi homem, porque hoje em dia a resposta pode ser diferente. Mas nós conhecemos o nosso contexto. E depois, às vezes, há uma lógica de empatia entre pessoas. Há homens que são muito fáceis
Imaginemos o nosso professor Eduardo Vera Cruz. É das pessoas mais fáceis de nos relacionarmos com quem é. Não é possível estar triste sequer ao pé dele. Uma pessoa até se sente mal se estiver triste ao pé dele. Tudo depende um bocadinho. Eu acho que eu não ponho tanto o foco no género, ponho nos princípios estruturantes da pessoa. É um bocadinho por aí. Depois começam todas as picardias. E os que vêm da Nova contra os que vêm da Faculdade de Direito de Lisboa, e os que vêm da Católica, e depois os que vêm da Europeia, os que vêm das outras faculdades privadas que existem no nosso ordenamento. Portanto, há mais fatores que determinam a relação do que propriamente o género. Agora, que o género tem impacto, tem, claro que tem. E se vocês pensarem, tem impacto muitas vezes no cruzamento da vida pessoal com a profissional. Aquilo que se exige às mulheres acaba por ser, isto é aquele discurso quase fácil de algebeiro, mas é verdade. Aquilo que se exige às mulheres é muito mais tendencialmente do que se exige aos homens. Exige-se seja boa profissional, e boa companheira, e boa mãe, e boa filha, e dela espera-se sempre a capacidade de dar incondicional, sem deixar cair nada, no fundo. A maior parte das mulheres hoje em dia parece um malabarista no meio da A5, a tentar manter as bolas no ar, enquanto não leva com um carro ou um autocarro. A verdade é essa. O facto de a minha posição, até hoje, ter sido bastante protegida nesse sentido, é um conjunto de escolhas aliadas ao acaso, há dias de sorte. A verdade é essa. Mas sim, já me disseram coisas que não gosto. Por exemplo, quando vem alguma colega, aqui não foi nada na Europeia, mas noutros sítios, em que me dizem que talvez não se devesse vestir assim. A rapariga, a única coisa que tinha era uma saia abaixo do joelho. Ninguém se preocupa se o homem vem dar aulas de calções ou de calças, mas lá está. A nossa universidade nisso é bastante protetora. Eu acho que Sim, é verdade. nesse sentido não podemos queixar-nos. Este é talvez um tema um pouco mais difícil, mas a professora tem algum tipo de conselho para alunas que estejam a passar, não sei, por uma situação de assédio, tanto no contexto académico, ou que se sintam mais inferiorizadas, por exemplo, no mundo do trabalho, visto que acho que está intrinsecamente ligado o medo a falar sobre estes assuntos? Vamos separar as coisas. No contexto académico, e falar destes temas é complicado porque às vezes somos mal interpretados. Se acho que há qualquer situação que se reconduz a assédio, alguma qualquer falta de respeito, de alguém estar a imiscuir-se no vosso espaço, o que eu sugiro é que falem com os órgãos competentes. E os órgãos competentes não é o colega, não é um funcionário, falem com o provedor do estudante. Nós temos uma provedora do estudante e se há qualquer coisa que vos está a deixar desconfortável, falam com o provedor do estudante, falam com a coordenadora do curso, ou então com o professor com quem se sintam mais proximidade, que depois provavelmente vos aconselhará a fazer exatamente este percurso. Cada um percepciona o que é assédio, ou que são comportamentos inadequados conforme o seu padrão moral, a sua bússola moral. Mas o que é certo é que não é suposto que determinados comportamentos aconteçam numa instituição e nós não podemos ser coniventes com eles. Agora, é preciso consciência que vocês vão apresentar a vossa posição e depois tem que ser dada a oportunidade a quem é a pessoa contra a qual vocês estão a falar de se defender, porque o direito de defesa é um direito básico. E talvez assim se consiga ultrapassar. Claro que vocês vivem com medo. O professor é uma professora, eu sou um aluno, eu tenho um bocadinho de medo da posição corporativista, que se protejam, todos os mecanismos de denúncia existem e devem ser usados. Agora, pense bom senso, porque há acusações que se fazem só porque não se gosta de uma nota, só porque não se gosta disto. Tenham consciência que se há alguma coisa de errado, denunciem. E se é verdade, está do vosso lado, vocês não têm que temer o desenrolar do processo. Agora, não se pode banalizar que tudo é tóxico. Se é tóxico para vocês, denunciem aos canais. Eu acho que sim, eu acho que têm que falar, porque e a posição do denunciante é delicada. Tem medo, claro que tem, e tem medo de ser o carneiro que vai ser sacrificado pelo bem comum. Mas se algo vos está a deixar desconfortáveis na vossa casa, porque a universidade é a vossa casa enquanto cá estão, e será sempre. Eu quando digo
Eu, na Nova, não é que eu seja professora da Nova, mas a Nova é a minha alma mater. Toda a minha vida académica, universitária, quer dizer, dito de outra forma, eu entrei na Nova com 17 anos e saí de lá já bem depois dos 30, portanto, a Universidade Europeia é a vossa alma mater, quer vocês façam cá o mestrado, vão fazer noutro sítio. Se há qualquer coisa que não vos faz sentir bem, que vocês acham que é incorreto, falam com os canais que existem para tal. E depois o percurso segue o seu rumo normal, esperemos. Isto na pureza dos princípios é que tudo corre bem. Na vida profissional é mais difícil. Contrato de trabalho, como vocês vão aprender, ou mesmo aquelas prestações de serviço encapotadas, o empregador tem poder de subordinação e de subdireção sobre vocês. Vocês vão estar sempre numa posição, em princípio, de desigualdade estrutural, chamando o tema que usei na minha tese, o conceito de desigualdade estrutural, e do qual já vos falo desde o segundo ano. E vocês vão ter medo. E têm que ter consciência que o medo não vos pode impedir de vos proteger. Não vale tudo. Não vale tudo. E até porque se há um sítio em que abusam de vocês, se calhar não é o sítio em que vocês têm de ficar. E vai doer, porque muitas vezes vocês precisam, vamos lá ver, contrato de trabalho, seja qual for, o trabalhador não trabalha para aquecer. Se quiser aquecer, vai descer à vida da liberdade a correr. E volta a subir ou vai para o Parque Eduardo VII. Vocês trabalham para ter rendimento. E precisam de rendimento para viver. Mas há um mínimo que vocês têm que se sentir bem. Isto era uma coisa que me diziam quando eu era miúda e eu pensava, lá está, sempre a mesma conversa. Mas a verdade é que a vida é efetivamente curta. Não fiquem, não se demorem, não são felizes. E não é não ser felizes porque eu não nasci para ser pobre, eu não nasci para acordar, eu não nasci para ir trabalhar. Ok, queridas, eu também preferia estar nas Bahamas do que estar a dar aulas de obrigações todos os dias, verdade se diga. Era capaz de me fartar às tantas das Bahamas, mas não dava para as Maldivas, o que fosse, não é isso. Se vocês acham que não são respeitados enquanto pessoas, vocês acham que o vosso género é um calcanhar daqueles, se vocês acham que trabalham exatamente o mesmo ou mais do que o vosso colega, e só porque o vosso background financeiro é assim, ou o vosso género é assado, ou apelido. E no background financeiro já ponho tudo. O berço, a origem, a família, se calhar não estão no sítio certo. Não digo para desistirem à primeira, mas aquela história do se pensares muito e fores muito positivo vai acontecer, não. A única coisa que vai acontecer é um burnout. Um pensamento positivo pode ser uma armadilha, claro que não é aquela coisa de correu mal, vou-me embora. Não, não é isso. Mas é assumir que às vezes as coisas não mudam porque não têm que mudar. Não têm que mudar no sentido em que, como vocês façam, não vão fazer com que mude. Eu sou jurista e o que eu digo é que se há qualquer atropelo dos vossos direitos, denunciam. E fundamentam e fazem o que o jurista faz. Artigo 342 do Código Civil. Ónus da prova. Denunciam e denunciam com provas. E depois preparam-se para o resultado. Pode ser terrível. E pode ser injusto. E os processos, por vezes, são kafkianos. A máquina parece que está montada contra quem tem razão. E é por isso que, por vezes, há pessoas que decidem, em vez de proporem processos, saem. Mas isso vai levar a que o ciclo nunca se quebre. E em que o abusado é sucessivamente substituído. Não joga o Manel, joga o João. Não joga a Manela, joga a Joana. E, portanto, só se muda o abusado e o abusador fica. E de outra forma, Beatriz, parem, pensem, ponderem e recorram aos mecanismos para vos proteger. Mas imagina, professora, mesmo eu acho que se eu tivesse em início de carreira e se isso realmente tivesse a acontecer, eu acho que seria, talvez, ia ter 2 pesos e 2 medidas. Ia ter 3 ou 4. Ia ter medo da carreira a acabar antes mesmo de ter começado. É tão bom, não foi? Um bocadinho de antes de começar já acabou. Por isso é que eu lhe disse, há quem escolha não lutar e por simplesmente mudar de local de trabalho. Porque a liberdade de exercício da profissão vocês têm. Sim, sim. Há uma linha, lá está, que separa o bom, o real e o ideal. O que eu digo é, não se contentem por menos do que aquilo que têm direito. Agora, as capacidades de gestão emocional existem. Eu acho que isso depende também. Eu, por exemplo, eu sinto que... A Beatriz tinha logo um chilique nervoso, a verdade é se eu estivesse nessa situação, eu não era capaz de denunciar. Se isso, por exemplo, pusesse em causa a minha carreira. E o que é que fazia? Não sei. Provavelmente saía do sítio onde estava. Exatamente o que eu acabei de dizer. Eu acho que denunciar. Sim, mas vocês são diferentes. A Mariana parece muito calma, mas é uma força bruta. Um elogio. A Mariana leva à frente. E quanto mais lhe disserem que não, mais ela quer que sim. Até chegar ao ponto irracional. A Beatriz ia para casa, ligava provavelmente ao Francisco, chorava durante 3 horas, ligava à Inês, chorava outras 3 e começava a enviar currículos. Isso são as capacidades de gestão emocional que cada um de vocês gera da forma que vos faz sentido.
Agora, o que é que vocês podem fazer? Podem se assegurar quando estiverem numa posição de ter poder decisório, não deixam que volte a acontecer. Lembra-se do que eu vos disse nas primeiras aulas de Teoria Geral da Direito Civil? Provavelmente não. Eu disse-vos que mais do que serem bons juristas, eu estava preocupada em que vocês fossem o quê? Boas pessoas. Porque vocês eram miúdos quase há 2 anos atrás. Hoje em dia são jovens adultos. E um dia, se tudo correr bem, vão estar em posições de decisão, vão escolher com quem é que trabalham, com quem é que ensinam. E o ciclo às vezes quebra-se, começando a quebrar os procedimentos, formando boas pessoas. Dito isto, não me chumem nas disciplinas, a questão não é essa, mas não percam o sentido ético, os princípios. Bons juristas há imensos e existirão cada vez melhores. As novas gerações têm acesso a mecanismos que a minha nem podia sonhar, a minha já teve acesso a mecanismos. Por exemplo, quando fiz o doutoramento, as pessoas mais velhas diziam-nos: só que vocês têm que agora trazem uma pena e digitalizações. Nós vinhamos com malas, com fotocópias da Alemanha. Portanto, vocês têm mecanismos a vosso favor, utilizem-nos. E não se esqueçam nunca de onde vieram e pelo que passaram. Porque é que eu, regra geral, sou contra as praxes? Aqueles mecanismos quase de humilhação, de geração para geração, não faz sentido. É quase que eu não quero pagar psicoterapia, portanto vou expurgar todos os meus demónios e humilhar quem vem a seguir. Não. Quebrar o ciclo da discriminação de género cabe-nos a todos nós. Quando eu vos digo nas aulas: Beatriz, não me leia com voz de passarinho assustado. Coloque a voz, faça-se ouvir. Porquê? Porque se vocês virem, quando eu peço a um colega vosso para ler, à exceção do David, todos eles projetam imenso logo a voz. E vocês vão falar como se fossem a medo. Como se tivessem vergonha. Porquê? Não estão exatamente na mesma posição deles? Sim. E eu digo-vos: direitem as costas, projetem a voz. E vocês acham que é ser chato? É mais fácil desenvolver estas competências aqui do que quando estiverem lá fora. Porque quando estiverem lá fora e falarem assim, coitadinha, a mulher é delicada. Podem ser delicadas, mas fazer-se ouvir na mesma. Percebem o que eu vos estou a dizer? O ciclo quebra-se com um conjunto de pequenos comportamentos. E vocês têm exemplos fortíssimos nesta universidade. A professora Teresa é um exemplo fortíssimo disso. E a professora Susana também. Pensem na estrutura orgânica. Nós temos uma reitora, a nossa faculdade tem uma DIN. Portanto, nem sequer é aquela coisa que se diga, usando a palavra que eu detesto, patriarcal. Não é? Portanto, vocês têm um conjunto de exemplos à vossa volta. Percebem o que eu vos digo? Sim. É tão simples quanto isso. E, verdade se diga, as praxes da nossa faculdade não são muito humilhantes. Não são. Vão todas contribuir para um momento de problemas no fígado daqui a uns anos. Verdade se diga. Mas humilhantes não são, nem muito nem pouco, não são humilhantes. Eu vejo mais que é um espírito de grupo do que outra coisa. Ainda assim, quando vocês vão para as praxes, eu marco-vos falta na mesma. Mas acho que mesmo esse já não espírito falta. Já não existe, pelo menos no nosso curso. Não... Eu nos outros confesso que não conheço. Eu tenho que estar sempre mais próxima dos meus, que é direito. Mas é um bocadinho por aí, começa por aí. Quando eu vos digo que sejam empáticos uns com os outros, não significa carregar a dor do outro, mas significa reconhecer que o outro pode não estar bem. E isso são competências que vão transitar ao longo da vossa vida. Completamente. Digo eu. Não sei muito disto. Na sua perspectiva, professora, quais são as conquistas que faltam para atingirmos essa paridade entre homens e mulheres? Algumas sugestões? A paridade. Vocês viram que há, já nem sei se foi um mês e pouco, todos os jornais falavam do facto de termos uma nova vice-presidente da STJ. Que acho que, se não me falha a memória, não quer dizer nenhum erro, é a segunda. Isto está tudo dito. Nós não falamos que temos um presidente do STJ, que temos um vice-presidente. Onde é que nós nos focamos? Na vice-presidente. Eu não sei se a paridade alguma vez é possível. Nós somos uma sociedade formada na mentalidade judaico-cristã, em que se espera que o provider, aquele que suporta a família, seja o homem, mas o esteio em si da família é quem? É o pai, sempre. Não, o esteio da família é o pai. O esteio da família, desculpa. Quando vocês estavam doentes, quem é que vocês chamavam? A mãe. Sempre. Quando vocês têm um problema, para quem é que vocês ligam? Ou irmã? Vão sempre para a figura Da mulher. Da mulher. Enquanto que a carga das relações socioafetivas estiver mais na mulher, a paridade dificilmente é possível. Eu tenho um grande amigo meu, de quem eu gosto muito. E aqui há uns anos, eu estava a almoçar com ele e com outra pessoa, e ele dizia: eu compreendo que os empregadores não queiram contratar uma mulher, porque
Se ela engravida pode ficar os 9 meses da gravidez fora, se for uma gravidez de risco, e depois ainda vai ficar 5 ou 6 da licença. E eu lembro-me de olhar para ele e dizer: os 2 primeiros sim, até por questões fisiológicas ela tem que recuperar, mas porquê é que não pode ser o pai a gozar parte da licença? Ou seja, enquanto que essa carga estiver toda ligada ao elemento feminino da relação, a paridade será difícil. Não é impossível, claro que não. Se eu gosto dos sistemas de cotas, detesto, porque são a prova de que alguma coisa está errada, mas é necessário. O caminho tem-se vindo a fazer, tem vindo a mudar. Pensemos na nossa realidade, na academia. Vocês têm mais professoras ou professores? Professoras. Pensem nos tribunais. Vocês estão a ver a dimensão das vossas turmas em termos de repartição, homem e mulher. E terceiro género, se houver, a questão é essa, mas vocês são mais homens ou mais mulheres? Mulheres, sem dúvida. O que significa que os tribunais de primeira instância, o Ministério Público, começará a ser engrossado essencialmente por elementos do sexo feminino. Eventualmente, porque toda a gente morre. Quando se começar a progredir da primeira instância para a segunda, as relações também neste momento, não fiz esse estudo, mas também já estão bastante equitativas. Se vocês consultarem o site do STJ, por razões diversas, ontem consultei, e vocês veem a foto do plenário de todos os juízes conselheiros, ainda há uma predominância de homens, mas já existe um grande número de mulheres. Se vocês forem ver a advocacia, vocês veem imensas mulheres, mas depois chegam os managing partners dos escritórios, que neste momento são essencialmente dos grandes escritórios, ou daquilo que se designa grandes escritórios, essencialmente homens. Porque é um processo evolutivo. A sociedade vai mudando. Não foi há tanto tempo assim, perdão, que o direito de voto das mulheres não existia, ou a liberdade de exercício da profissão. O 25 de Abril faz 50 anos. Fez-se muito nestes 50 anos. Mas é um bocadinho como diz o Jorge Palma: enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar e temos de continuar. Eu não sei se o objetivo é a paridade. Eu não quero paridade, porque homens e mulheres não são iguais. Sim, isso é verdade. Eu quero justiça, que é diferente. Paridade significa tratar exatamente igual. Ora, se aquilo que eu exijo de uma mulher é muito mais nos diversos domínios do que eu exijo de um homem, tratá-la da forma exatamente igual ao homem, na vida profissional, vai resolver o problema? Não. Não. Ter em conta as circunstâncias de cada um. Naturalmente. E tratar pessoas diferentes de maneiras diferentes. Sim, Não, naturalmente. não somos todos iguais. Então, vocês estão a ter um problema agora maior na vossa geração, que é as questões de género, aliadas às questões da saúde mental. A pandemia teve um peso. Eu nunca tive tantos alunos em sala de aula com perturbações de ansiedade e de outros domínios. E vocês vão ter, além dos problemas de género, problemas da saúde mental e de exigência da sociedade, que é cada vez maior. Portanto, sim, a bandeira da igualdade de género não deve cair. Há muito para fazer, mas é mais do que igualdade que a justiça. E não há possibilidade disso vir a regredir. Claro que há. Esse é que é o problema. Claro que há. Basta ver a campanha eleitoral que está em Exato. curso. A velha bandeira da interrupção voluntária da gravidez, a proposta de retirar os apoios às vítimas de violência doméstica. Claro que há. Mas isto não é um podcast político e, portanto, eu não vou entrar por aí. Vocês sabem a minha opinião, já vos dei na sala de aula. Claro que é hipótese, por isso é que eu vos digo. Quanto mais nós capacitarmos e formarmos as mulheres e mais exigirmos dos nossos alunos em geral, porque nós não temos só que capacitar e formar as mulheres, nós temos que capacitar as mulheres e os homens. Isto é um problema que vem de trás, isto é um problema cultural. E não deixar de tomar os direitos por garantidos. Porque os direitos existem, claro que existem. Até o momento, eu dou sempre o paralelo com o Estado nazi. Os direitos estavam todos, não estavam? Até na Constituição de 33. Havia o direito de associação, cá. É a diferença entre um direito meramente semântico e um direito aplicado à prática. Mas isto cabe-me à minha geração, cabe às vossas e às vindouras e às que ainda existem. Não se pode dar por adquirido. Percebem o que eu vos digo? Há aquela velha frase: porque é que se celebra o Dia Mundial da Mulher e não se celebra o Dia Mundial do Homem? Porque, efetivamente, se colocarmos numa balança antiga daquelas das mercearias, é necessário ver um Dia Mundial da Mulher, um Dia Internacional da Mulher, ou o que seja, porque quando começam a existir mudanças sociais ou políticas, onde é que nós vamos primeiro tirar os direitos? Às mulheres. Vamos ao lado mais fraco. Mas tirar o direito às mulheres é também tirar os direitos às crianças. Se vocês estiverem numa figura familiar, uma figura muito fraca e uma figura
muito forte, os filhos vão seguir o exemplo de qual? Da figura forte. E vão assumir que a fraca é a tradição. E reparem que eu não estou a dizer quem é forte e quem é fraco. Porque por vezes o homem é a figura mais fragilizada da relação, seja por que for. Mas isto é um caminho que se faz a par e passo, a meu ver, com a saúde mental. Porque o risco, vocês fazendo aquela estatística à portuguesa, que todos nós fazemos estatísticas, mas se vocês virem numa sala de aula, os maiores quadros de ansiedade declarados estão onde? Nas mulheres. Porque os homens, mesmo que os tenham, têm Não vergonha. demonstram. Exato, até o momento em que rebentam. Portanto, há uma linha, há um véu quase que encobre muitos dos problemas que estão subjacentes à desigualdade. O que é que eu vos posso aconselhar? Não sejam loucos com a perfeição, mas não adotem aquela máxima do mais vale feito do que perfeito. Tentem sempre ser os melhores que vocês conseguirem. E o melhor que vocês conseguem hoje não é o melhor que vocês conseguem amanhã, nem depois de amanhã. E essencialmente tenham um grupo de suporte, amigos, família. Eu costumo dizer, e se a minha mãe ouvir isto não vai ficar muito feliz, que a família é um acidente genético. E é, mas os amigos são a família que nós escolhemos. E num mundo como este, vocês precisam de ter um suporte. Porque às vezes as coisas correm mal, e correm muito mal do dia para a noite, e vocês não estavam à espera. Vocês não viram a bala até a bala vos entrar pela vida dentro. E se vocês estiverem muito isolados, todas as fragilidades que têm, seja as do nome, que não é sonante, seja as da posição socioeconómica, seja as de género, vão ficar acentuadas. Portanto, o primeiro conceito que eu vos digo é: não vivam isoladamente, vivam em alcateia. Tenham amigos. E tenham consciência que o Dia Internacional da Mulher é tão mais importante quando, ao lado da questão do género, existem questões de desigualdade socioeconómica. Porque depois começa a ser uma bola de neve que vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e acentuando. Uma coisa que eu tento nas minhas aulas é puxar igual por homens e mulheres. E, verdade se diga, aquilo com quem eu fui mais exigente até hoje não foi por ser homem, nem foi por ser mulher. Foi porque era um aluno que efetivamente respondia de uma forma quase louca aos estímulos. Mas eu não vos trato de forma diferente por serem homens e mulheres. Eu trato-vos de forma diferente porque eu sei que se eu aplicar uma reprimenda mais dura à Mariana, a Mariana vai olhar para o chão e no dia seguinte aparece cá e vamos lá. Se eu aplicar uma reprimenda mais dura à Beatriz, ela vai ficar com os olhos marejados de lágrimas e depois vai andar triste. Significa que eu exijo mais ou menos de uma ou da outra? Não. Existem de formas diferentes. Porque vocês são diferentes. Mas isso é possível em virtude do número de alunos que temos em sala. Fossem vocês 100, 200 ou 300, era completamente impossível. Vocês têm essa vantagem do vosso lado. Que é muito bom. É bom, permite-vos criar uma formação mais sólida, com menos impacto e ir mais robustos para o mercado de trabalho. Não vejam as coisas só do lado negativo, vejam do lado positivo. Vocês têm uma proximidade com os vossos professores, proximidade no bom sentido, que vos permite tornar mais robustos e aguentarem embates significativos. Professora, eu tenho uma pergunta com mais uma curiosidade, que é... Não vai perguntar o que é que dizem os meus olhos, pois não? Podia ser, mas não. Porquê que a professora não foi para a advocacia? Para a advogada mesmo? Por uma questão de... Eu acho que posso ter muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa extremamente racional. Há domínios da minha vida, como em todas, que eu não sou muito racional, mas na minha vida, em geral, na minha vida profissional, eu sou bastante racional. E eu tenho um traço que é muito bom e tenho um traço que é muito mau. E é o mesmo traço, que é, eu tenho uma capacidade de trabalho significativa. E quanto mais puxarem para mim, mais eu vou dar. O que é ótimo para fazer a advocacia de tudo, e ao fim de 3 ou 4 anos entrar em burnout. Então pensou a longo prazo como é que iria reagir? Pensei, além de que, pensem lá uma coisa, lembram-se do que eu vos disse ontem na aula de responsabilidade civil? Vocês são colocados nas aulas em posição, quando eu vos peço um caso prático. Juízes. Quid iuris, apliquem o direito. E eu percebi que me sentia muito confortável na posição de receber os factos e decidir o direito. Eu não acho que tivesse muito perfil para ir para a barra de tribunal. Eu reviro os olhos a uma velocidade muito grande e era capaz de irritar muitos magistrados. Como diz aquele cosplay, eu reviro os olhos para manter a alma dentro do corpo. Eu irrito-me, não quer dizer que eu não conseguisse fazer, mas não é natural em mim. Para mim, o natural é fazer aquilo que eu sou tendencialmente boa, que é estudar,
e aplicar o que estudei. Isso estava mais na lógica da magistratura. Quando apareceu a via académica, um bocadinho quase sem esperar, e depois foi muito acarinhada essa via académica por alguém que me era muito próximo, porque eu tinha e tenho um grande respeito intelectual. Eu percebi que conseguia o melhor dos mundos. Conseguia estudar e ensinar e, tendo as arbitragens, continuar a ter um contacto com a prática. A advocacia não é algo que, aquela coisa, eu tinha colegas meus que diziam, vou ser penalista, eu vou fazer corporate, e eu pensava, horror, porque eu nunca, isto é horrível dizer isto, eu nunca gostei de direito. Eu passei o primeiro ano do curso inteiro a pensar desistir do curso, detestei. Tinha ótimas notas, minha nota mais baixa foi com a professora Ana Prata, olá professora, só dir isto, eu fui fazer uma melhoria e ela deu uma nota fantástica e fui a microeconomia, porque lá está, nós vimos de humanidades e chega a 9 equações de primeiro grau, não, obrigada, mas eu detestei o curso de direito no primeiro ano. E cheguei ao segundo e pensei, ok, Daniela, vamos lá ver. E chego ao segundo e apanho a cadeira que eu mais gosto, Teoria Geral de Direito Civil. E gostei tanto, que naquele momento fez-me sentido. E acho que foi aí que eu me converti a ser privatista dos 7 gostados, como eu vos disse. E percebi que se algum dia fizesse advocacia, seria só em civil. Mas a vida da advocacia não era uma vida que fosse apelativa para mim. E vou explicar porquê. Muita instabilidade, ou seja, essencialmente prestações de serviços. Longas horas. Nos primeiros anos eu vi os meus colegas no estágio vida profissional e a pessoal completamente uma confusão. Não é que eu não acho que seja bom para quem é. E eu conheço muitos que são muito felizes. Agora, quando foi o reencontro dos 20 anos de entrada na faculdade, eu faço assim porque parece que ontem foi há 20 anos, eles estão felizes. Mas cada um de nós é o que é. E eu percebi que eu não ia... Eu podia ser uma boa advogada, mas não ia ser feliz. E uma coisa que vos agarra quando os dias são muito difíceis, e há dias muito difíceis, é fazer imposto. E eu faço exatamente o que gosto. E a advocacia não seria aquilo que eu gostasse. Vocês sabem a professora Sónia Monteiro? Sim. A professora Sónia Monteiro fazia a advocacia de topo. E a Sónia diz que eu seria uma excelente advogada, porque sou teimosa. E agarrava e não largava. Pois não. Não. A advocacia não é para mim. A magistratura é aquela coisa que foi ficando a dúvida se... Magistratura judicial. Admita-se que para mim era muito claro que nunca seria o Ministério Público, porque não fazia sentido. Agora, tendo a academia e tendo as arbitragens em simultâneo, tenho a certeza que, pelo menos quanto a isso, fiz a escolha certa. Eu faço exatamente o que gosto. Então nem penso em mudar. Pelo menos não agora. Não, agora não. Agora faço exatamente o que gosto. Faço o que gosto e tento dar aos meus alunos aquilo que eu queria ter tido e que, em parte, tive. Eu tive um bom ensino jurídico. Eu tive excelentes professores. E um excelente professor não é só aquele que chega cá e dá aula estruturada, é aquele que vos faz pensar. O professor Carlos Ferreira de Almeida tinha uma coisa, o professor Carlos morreu na altura do Covid. Não convém falar muito dele, porque depois emociona, mas o professor Carlos tinha uma coisa que eu adorava, que era, ele já tinha uma idade avançada, mas ele conseguia olhar para o mundo jurídico sempre com a curiosidade de uma criança. Havia sempre qualquer coisa nova para pensar, não dar por adquirido. A ciência evolui como? Se vocês questionarem e avançarem. E o professor Carlos tinha essa curiosidade. Eu costumo dizer que se no fim da minha vida eu conseguir ser 1/10 do que ele foi, eu já estou satisfeita. E, portanto, neste momento não penso em mudar. Eu faço o que gosto. Eu dou aulas, eu escrevo. Agora, neste momento, devido ao volume de arbitragens, não tenho escrito tanto. Vou voltar a escrever a partir de abril. Mas, neste momento, não mudava nada. É exatamente o que eu gosto. E eu acho que, se nós queremos... Pensem numa coisa. Portugal é uma república democrática baseada na soberania da pessoa humana. É um Estado de Direito democrático. Um Estado de Direito democrático funciona sem justiça? Não. Funciona sem tribunais? Não. Funciona sem... esta pergunta eu não faço porque eu acho que sim. Mas funciona sem advogados? Não, pois não. E de onde é que eles vêm todos? Do direito. Das universidades. Portanto, se nós queremos uma boa justiça, nós temos que ter bons professores. E, portanto, eu acho que estou a fazer aquilo que posso fazer. Se sou a melhor professora do mundo? Não. Mas uma coisa sei que é preparar as nossas aulas com o maior cuidado. Completamente. Porque eu acho que se nós queremos bons profissionais no futuro, nós temos que os formar de raiz. Portanto, eu estou a fazer exatamente aquilo que gosto e não penso em mudar tão depressa. Se é isso que me está a perguntar. Sim, era mesmo. Obviamente
que a professora foi mesmo a figura que nós escolhemos porque, lá está, ensina-nos da melhor forma e isto não é... Eu não sei se é da melhor forma. Eu tento ensinar... No outro dia houve uma aluna do segundo ano que me disse uma coisa, que foi a professora. Os meus apontamentos de obrigações são esquemas. E disse-me aquilo um bocadinho a medo. Eu disse-lhe obrigada. Porque se eu consigo quebrar uma matéria com obrigações ao ponto de ela perceber de forma linear e nas aulas fazer esquemas, significa que alguma coisa está a passar. Não é suposto eu vir aqui, abrir-vos a cabeça e colocar lá dentro os manuais de obrigações, ou de responsabilidade civil, que é uma fonte geradora de obrigações, ou de contratos, ou de teoria, o que seja. É suposto eu guiar o vosso estudo e a vossa aprendizagem da maneira que eu consiga perceber como é que vocês entendem. A vossa geração é diferente da minha, a minha é diferente da geração dos professores que me deram aulas. Vocês são muito visuais. Daí que eu faça cálculos para as partes teóricas. Daí que eu faça tantas vezes esquemas. Eu não teria uma aula de obrigações para 2 alunos para virem simular uma compra e venda, para que eles percebessem quem é o credor e o devedor quanto a cada obrigação. Eu não sei se vos ensino da melhor forma. Ensino da forma que me faz mais sentido. Eu sou quem sou, não vou poder mudar quem sou, mas da forma que me faz mais sentido em relação às turmas. Talvez o vosso direito de obrigações seja diferente do direito de obrigações que eu dou hoje em dia. Porque, de facto, as pessoas estão a mudar. As vossas gerações estão a mudar. E, portanto, eu não sei se é o melhor ensino, mas que é completamente honesto é. E que tenho o maior gosto quando sei, a professora, fui colocado no mestrado da Nova, fui colocado no mestrado, ou geralmente no mestrado da Católica, ou professora, estou em Stanford, professora, estou aqui. Eu fico felicíssima. Porque vocês são o produto do nosso trabalho. Eu sou professora porque tenho alunos. Se eu não tiver alunos, eu não sou professora. Serei sempre doutorada, é verdade, mas não sou professora. E, portanto, não sei se é a melhor forma. Sei que sou exigente com vocês, muito. E sou exigente se vocês pensarem bem. E ligo ao tema de hoje, eu não sou só exigente com a matéria. Eu sou exigente com o comportamento em sala de aula, com a postura em sala de aula, com os horários em sala de aula. Porquê? Porque vocês vão ser avaliados com tudo isso no futuro. Não é só experimentem chegar um dia ao trabalho e dizer que chegar. Eu não tenho filhos, mas tenho colegas que têm. Cheguei atrasado porque fui com o meu filho ao médico. Vão com o filho ao médico. Justifiquem a falta. Um trabalho é só um trabalho, a família fica. É tão simples quanto isso. Portanto, não há verdades universais. Mas daí que eu vos tenho dito, estou mais preocupada em que vocês sejam boas pessoas. Bons juristas. Bons juristas eu sei alguns que serão, sei outros que não serão, a verdade é esta. Mas boas pessoas preocupam todos. Porque se vocês estiverem num processo de recrutamento, selecionar traumas mal resolvidos, inseguranças, vocês vão projetar para o que estão a fazer. Portanto, é tão simples ou tão complicado quanto isso. As pessoas são feitas de camadas. Portanto, eu não sei muito bem se vos preenchi o objetivo do que queriam, porque escolheram alguém que não tem passado por muita discriminação. Mas é um exemplo para nós, e eu digo isto mesmo realmente porque acho que é um unânime, é uma opinião de todos que grande parte do nosso curso e da nossa vontade de continuar nesta área acho que é um bocadinho movida pelo professor. É verdade. É por isso é que vão quase todos para fiscal. Eu não vou para fiscal. Para fiscal não vou. Não, mas é isso, eu acho mesmo que a professora a nível profissional é de certa forma uma aspiração onde eu quero chegar. Exato. Onde nós queremos chegar, na realidade. Isso é um peso grande, põe nas costas de um professor. Dizer isso a um professor é um peso grande. Não, mas é mesmo Eu verdade. espero que vocês cheguem em sítios muito mais longe. Sinceramente. Porque o caminho só se faz se vocês forem chegando nem que sejam 5 metros mais à frente, senão não saímos do sítio. Portanto, se é possível ser uma inspiração para alguém, eu fico contente, naturalmente. Agora, quer ver essa inspiração nas notas? Vamos nos esforçar. Bom, chegamos ao fim. Até à próxima. Tchau. Obrigada, professor. Não, obrigada eu.